Boa noite, Ivete. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre duas técnicas que vão te auxiliar no tratamento da otite crônica. Se vocês já atenderam algum paciente assim, e aí você trata, acaba não dando certo, no final das contas, acaba precisando fazer a ablação total de conduto auditivo, né? E a ablação total de conduto auditivo não é uma boa opção para o seu paciente. Por quê? Porque a ablação de conduto auditivo, é uma cirurgia que tem maiores riscos de ter complicações, tá? Por exemplo, acometer e comprometer o nervo facial, causar uma paralisia, tá? Uma complicação que pode acontecer nesses pacientes. Você tem uma cirurgia que é muito mais dolorosa. As técnicas que eu vou te falar aqui para você poder indicar essas técnicas. Como aqui o meu foco é falar com clínicos, então, no caso, seriam técnicas para você indicar essas cirurgias para o paciente e para o cirurgião, tá? Porque eu não vejo veterinário fazendo isso. Então, ó, de forma geral, só para relembrar, né, o que é a otite? A otite vai ser ali, né, não vou entrar aqui em detalhes o que é otite, o que não é otite, mas, de modo geral, é ali a inflamação, infecção do canal auditivo, né? Do conduto auditivo vertical, do conduto auditivo horizontal, a gente tem as otites externas, as otites médias, a otite interna, complicações que podem ocorrer por conta de uma otite tratada de forma incorreta. A gente tem a ablação parcial do conduto auditivo e a gente tem a ressecção da parede lateral ou a técnica de ZIP. São duas técnicas que são indicadas que vão te auxiliar na correção de otites crônicas, otites que não solucionam de maneira adequada, mesmo você encaminhando para o dermatologista, fazendo lavagem, fazendo cultura, antibiograma, antifúngico, trocando medicamento, e você insiste em algo que não está dando certo. Então, isso é o que eu mais vejo de erros no tratamento da otite. O veterinário insistir. Tá vendo que não está dando certo? Então, para, que vai dar ruim. Eu lembro de um caso de uma amiga minha estava atendendo um caso, o dog, que estava com uma otite recorrente, e ela tratava, a otite voltava, ela já tinha trocado medicamento, já tinha feito cultura, antibiograma, enfim, já tinha feito vários procedimentos e nada daquela otite melhorar. Aí eu sugeri pra ela, falei, né, vamos tentar a técnica de ZIP, porque vai que a gente consegue ali melhorar a ventilação, fazer com que esse ouvido melhore. E o cachorro, assim, tava cheio de dor, não deixava manipular, mas já tava estressado, o tutor não conseguia colocar os produtos tópicos no conduto auditivo, porque ele tava muita dor, muito estressado já por conta de toda essa manipulação. Então, antes de eu falar disso, só pra gente relembrar que a gente tem a anatomia, né, do conduto auditivo. Deixa eu colocar a imagem aqui, que fica mais fácil da gente ver. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o canal horizontal e o canal vertical. E aí a gente pode ter as otites que acometem somente esses dois canais. Pode ter otite que a gente tem ali a membrana timpânica já comprometida. E é isso que acaba acontecendo quando a gente tenta tratar algo que não tá dando certo. A gente fica tentando manipular. A gente faz por bem, né? Mas por desconhecimento também. E aí, quando a gente tem ruptura da membrana timpânica e comprometimento do ouvido médio, aí a gente vai precisar realmente fazer a ablação total do conduto auditivo, tá? Não tem mais jeito. E é pior para o paciente. Então, vamos tentar corrigir isso enquanto o problema tá aqui em cima, tá? No canal vertical, no canal horizontal. E não deixar acometer o ouvido médio. Então, gente, a gente tem esses dois procedimentos, onde a gente tem a ablação parcial do conduto auditivo e a técnica de ZIP. Quais são as vantagens dessas duas técnicas? Essas duas técnicas, elas vão auxiliar ali no seu tratamento, vão te auxiliar ali também na aplicação de produtos tópicos. Então, são técnicas que vão melhorar a ventilação do conduto. Por quê? Porque você faz uma abertura no canal auditivo desse paciente. Quando você faz a abertura, você está melhorando a ventilação do conduto. Então, você não tem um conduto tão abafado que favorece o crescimento bacteriano. Facilita a aplicação de produtos tópicos no conduto, porque normalmente o que a gente tem no paciente com otite crônica? A gente tem aquele conduto auditivo totalmente ali estenosado, fechadinho. E aí a gente acaba tendo maior dificuldade para colocar, a gente não, né, o tutor, para colocar ali os produtos tópicos. Isso estressa mais o paciente, causa mais dor, enfim. Esses procedimentos, eles vão vir para isso, tá? Eles vêm como um coadjuvante, digamos assim, para te auxiliar no tratamento do paciente com otite. Quais as vantagens dessas técnicas? Então, a gente tem, melhora na ventilação do conduto, facilita a aplicação de produtos tópicos e o que eu já falei antes, evita que esse paciente ele passe pela ablação total do conduto auditivo. Impede que ele precise de uma cirurgia mais agressiva para corrigir esse problema, tá? Aqui, eu vou te mostrar uma foto. Esse aqui é o cachorro que a minha amiga estava atendendo. Dá uma olhada nesse conduto auditivo. Você acha que esse paciente ia resolver somente com tratamento, gente? Já estava ali há muito tempo fazendo
tratamento tópico, já tinha feito antibiograma, cultura antibiograma, trocado produtos, feito diversos procedimentos e ele estava ficando cada vez mais estressado, cada vez com mais dor. Olha como é que esse canal já estava estenosado. Então a gente aplicou nele a gente fez a técnica de zip. Fez a técnica de zip e daqui a pouco eu te mostro a foto. Então, gente, essas duas técnicas, o que a gente tem? Elas são muito parecidas, elas favorecem, tem essas vantagens que eu falei, mas elas têm pontos de diferença. Por exemplo, ó, vamos lá. A ablação parcial do conduto auditivo, ela vai servir para quê? A ablação parcial, lembra aqui da anatomia que a gente tem os dois canais, né? O canal vertical e o canal horizontal. Na ablação parcial do canal auditivo, a gente vai tirar só o canal vertical do ouvido desse paciente, que é o primeiro ali, tá? É o início do conduto auditivo, do canal auditivo. Então, a gente não remove todo o canal auditivo. E aí, as chances de a gente ter complicações que estão relacionadas com a ablação total do conduto auditivo, que é, por exemplo, a paralisia do nervo facial, vão ser muito menores. Então, a gente remove só o canal vertical, tá? Mas a gente tem um detalhe. No caso de otite, tudo bem. Mas como essas técnicas, elas também vão ser indicadas, por exemplo, em casos de neoplasias, nesses casos, essa técnica ela só pode ser indicada, óbvio, se o comprometimento está só ali externo, só no canal vertical, é pequeno, tá? Então, se o canal horizontal também, ele já tiver comprometido, ou se precisar da remoção do canal vertical para se tem uma margem cirúrgica, a ablação parcial ela não vai ser. Aí, se a gente tem comprometimento do canal vertical e do canal horizontal, é realmente a ablação total de conduto auditivo, tá? Principalmente ali somente nos casos de neoplasias. Então, aqui, ó, ablação total do conduto auditivo, remoção somente do canal vertical do paciente, quando o canal horizontal ele está íntegro. Não tem lesão que seja neoplásica. Nas otites, na maioria das vezes, a gente pode utilizar. Tá, Janaína? E a ablação, a técnica de zip, então, o que vai ser? A técnica de zip, ou a ressecção da parede lateral, não vou falar que ela é semelhante, tá? Mas ao invés de você remover o canal vertical, você vai criar uma abertura nesse canal vertical. Você remove a parte aqui mais externa, digamos assim, você remove essa parte e rebate ela para baixo. Então, essa técnica eu acho até melhor para os casos de otite. Por quê? Porque você cria ali meio que uma depressãozinha, tá? Um escorrega, digamos assim, que auxilia também drenagem de secreções, tá? Então, também auxilia na drenagem de secreções. Então, ó, a técnica de zip é essa daqui. Você vai remover somente essa parte aqui, a parede lateral do canal vertical, tá vendo? Então, faz uma incisão aqui em pele, você vai ter acesso ao canal vertical e você vai rebater. Tá vendo como cria um escorrega aqui, ó, uma abertura do canal auricular horizontal, então você tem uma comunicação direta com o canal horizontal, assim como você tem na técnica de ablação parcial, mas aqui na técnica de zip você tem essa valinha, esse escorrega, que ajuda na drenagem de secreção também, tá? Então eu acho ela muito boa pra gente indicar nesses casos de otites crônicas, de otites recorrentes, de otites que você vai, trata e volta, enfim. Nesses casos eu acho, assim, uma ótima técnica pra gente indicar. Tem uma paciente de Yorkshire com otite crônica. Usamos corticoide e pomada no tratamento de um dos ouvidos, ficou ótimo. E o outro continuou com secreção purulenta e apresenta uma obstrução. Kathleen, assim, já fez cultura em antibiograma desse ouvido? Porque, ok, você entrou com corticoide, pomada nos dois ouvidos, um ouvido melhorou e tal. Mas você chegou a fazer uma cultura, um antibiograma, para saber realmente qual bactéria está acometendo esse conduto auditivo? O que está causando essa otite? Se é realmente bacteriano? Chegou a fazer uma radiografia para ver se tem comprometimento de ouvido médio? Enfim, tem ali um passo a passo. Se você já fez tudo e não está resolvendo, eu partiria para a ablação, para a técnica de zip. Eu gosto mais da técnica de zip. É mais simples de fazer, mais rápido de fazer. O ouvido é chato de mexer. O conduto auditivo é chato de mexer, sangra muito. Então, a técnica de zip ela é mais rápida, menos chances de ter complicações. Tem um resultado muito bom. Você vai ver, vai facilitar a limpeza, vai melhorar a drenagem de secreção, facilitar a aplicação de produto. Então, se você pediu raio-x e a tutora não fez, será que ela faria o procedimento cirúrgico? Porque, assim, acho que não é qualquer um que faz essas cirurgias. Muita gente faz ablação total, que eu acho que é até a técnica mais difícil, né? Mas a gente sabe que tem... Hoje eu vi um vídeo na página do Instagram, 2 pessoas de um centro cirúrgico todo maneiro, equipado, com foco maneiro, mesa maneira, e aí 2 pessoas operando assim, com a roupa que chegou no trabalho, calça jeans, blusa, sem touca, sem máscara, sem capote, sem pijama cirúrgico, sem nem pensar, né, sobre isso. Mas, enfim, não é... Se a gente tem pessoas que fazem isso, né, que não faz esses procedimentos, a gente tem que ver direitinho um bom profissional para fazer essas cirurgias, tá? Porque não é qualquer um que faz e são cirurgias que têm bastante chance de darem complicações. Depois de ter cirurgia, ela ficou pensativa. Pois é, né, que é uma pessoa que não quis fazer o raio-x, fazer uma cirurgia, mas é aquilo, tenta convencer ela, né, conversar, mostrar tecnicamente que se não partir para esse lado e não intervir o quanto antes, o resultado vai ser pior, porque o cachorro vai sentir cada vez mais dor, vai infeccionar cada vez mais,
ele não vai deixar manipular, e aí vai acabar precisando fazer a ablação total de conduto auditivo. E a ablação total já bota terror, fala que vai ficar com a face paralisada, que tem grande chance de acontecer isso, que é uma grande complicação, porque realmente não é o melhor para o paciente ele passar pela ablação total do conduto auditivo. Mas é o que acaba acontecendo nesses pacientes quando fica postergando, né? Seja porque o veterinário não conhece essas técnicas, ou porque o tutor fica postergando, não quer gastar com cirurgia, não quer gastar com exame. E nisso só quem sofre é o nosso paciente, né? Infelizmente. Essa técnica, vamos botar aqui. Então, a técnica de ZIP, gente, a gente tem essas indicações, tá? Hiperplasia mínima do epitélio do canal auditivo. Então, a gente não pode ter um canal auditivo assim. Esse caso que eu mostrei aqui, estava estenosado, tá? Estava estenosado, mas não comprometeu o procedimento cirúrgico. Por exemplo, a gente não pode ter aquele canal que está totalmente fechado, que você não consegue botar um cotonete, não consegue fazer uma limpeza, fica aquele conduto totalmente hiperplásico, sabe? Aí fica complicado você fazer essa técnica. Em pequenas lesões neoplásicas, que estejam cometendo só ali aquela parte lateral do canal, mas tem que ser pequenas mesmo, tá? Pólipos, porque a gente tem que pensar na margem cirúrgica também. Correção de defeitos congênitos e tratamento coadjuvante à otite crônica, tá? Então, ele auxilia fornecendo melhora da ventilação, fornecendo facilidade na aplicação de produtos, tá? Então, é a melhor coisa para o seu paciente. Então, semelhante à ablação parcial, a gente tem uma técnica que facilita a aplicação de medicamentos, facilita a limpeza do conduto, facilita a drenagem de secreções e a aeração do conduto fica melhor, tá? Então, Kathleen, tenta chegar para ela e mostrar todas essas vantagens do canal auditivo, da técnica cirúrgica. Possivelmente é um animal que já está com bastante dor nesse canal, né, nesse conduto auditivo. Explica para ela que isso vai melhorar a ventilação, diminuir a dor do paciente, porque vai facilitar a drenagem dessas secreções, porque a gente tem ali o pus formando, acumulando ali dentro do conduto auditivo, tudo isso causa dor, tudo isso incomoda. E aí, quando o dono vai tentar pingar remédio, ele tá com tanta dor ali que ele não deixa manipular. Então, vai mostrando esses benefícios e também o que pode acontecer se ela não fizer essa cirurgia o quanto antes, que a gente vai falar das complicações também da ablação total do conduto auditivo. Então, acredito que você mostrando tecnicamente, explicando direitinho o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, ela vai aceitar, ela vai acabar aceitando. Aqui, ó, é o aspecto de como fica esse canal auditivo, tá? Vou botar até aqui do lado dessa outra imagem, que é o mesmo paciente. É o mesmo paciente, esse paciente que eu falei da minha amiga, olha como é que estava estenosado esse conduto auditivo. E aqui, ó, depois do procedimento cirúrgico, tá? Nele eu fiz a ablação parcial. A ablação parcial não, a técnica de ZIP. Então, aqui eu poderia até ter deixado um pouquinho aquele escorregazinho que eu comentei, mas aqui você consegue ver que fica uma descidinha. Então, a gente tem a comunicação aqui direta do canal horizontal com o canal com o meio externo. Então, você percebe que aqui, ó, o canal vertical, como é que ele estava estenosado? A gente vem aqui, ó, faz aquela incisão e a gente cria essa abertura, tá? E aí, isso aumenta o tamanho do canal, digamos assim, né? Não aumenta o tamanho do canal, mas torna ele maior, mais fácil de ser ventilado, mais fácil. Olha a diferença, como é que o tutor pinga produto aqui, ó, nesse conduto totalmente estenosado, o paciente cheio de dor. Como é que aqui já facilita dele aplicar o produto, de passar uma gaze? Aqui abriu um pontinho, então acabou demorando um pouquinho mais para cicatrizar. Ele não voltou para tirar os pontos, mas eu tenho aqui do pós-operatório imediato. Esse aqui é o pós-operatório imediato, tá? De um paciente que eu fiz a ablação parcial. Então, ó, tá vendo que aqui já fica um círculozinho direitinho, diferente da técnica de ZIP, que a gente tem aquela descidinha, tá? Aqui já fica a abertura do meio do canal horizontal com o meio externo. Mas assim, também é ótimo para o tratamento de otite, tá? Também é muito boa para você ver aqui que você tem uma maior ventilação desse conduto, maior facilidade de aplicar. Esse daqui era um paciente com neoplasia, tá? Ele tinha uma neoplasia, estava bem quase ali na parte externa do conduto, então eu fiz a ablação parcial. Mas você consegue ver uma certa diferença nas técnicas, né? Olha como é que aqui fica bem abertinho o conduto, tá? Bem fácil de ventilar, bem fácil de limpar. Ele tinha essa neoplasia aqui, tá vendo? Tava bem só nessa parte externa, bem no comecinho do conduto vertical. Então, eu fiz a ablação parcial só dele, tá? Não cheguei a fazer a ablação total, não achei necessário. Ela já tá assim há algum tempo, tem um cheiro mega forte de podre já. Então, tem que fazer a radiografia, ver se já não tem comprometimento de ouvido médio, porque se já tiver comprometimento de ouvido médio, aí realmente não tem jeito, tá? Se já tiver a membrana tipânica já estiver rompida, aí acaba a gente precisando realmente da ablação total. Pior quando você convence o tutor a realizar a cirurgia, porém o tutor não colabora no pós-operatório, a culpa diz, nossa, mas isso acontece muito, né, Thiago? Fico com dó, e tiro o cone, já oriento, nossa, isso acontece muito, né? Cara, vira e mexe. Outro dia eu fiz uma uretrostomia num cachorro, que ele teve priapismo, e acabou necrosando o pênis e tal, e a gente fiz a uretrostomia. Ele voltou para tirar ponto. Tinha aberto pontos. Logo depois do comecinho da uretrostomia, ele estava me passando spray prata. Meu senhor, por que você está passando spray prata? Para espantar mosca. Eu queria cantar curativo. Ele não deixa curativo, ele fica muito agitado. Então bota colar. Não deixa colar não dá não. Tem que botar o spray para repelir as moscas. Gente, nossa.
Ah, deu um esporro nele, deu um esporro, que olha. Mas acontece, Thiago, muitas vezes o tutor não colabora e a gente fala, a gente avisa, a gente fala de novo, te repete. E aí, quando dá M na cirurgia, a culpa é nossa, né? A culpa é do cirurgião que fez. Nunca é do tutor que não cuidou, não fez o que foi solicitado, né? O que foi recomendado de pós-operatório. Isso acontece demais, 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 demais. Impressionante. E aí, ó, Kathleen, o que você vai falar para ela quando ela quiser, quando você, tipo, se ele precisar da ablação total do condutor aditivo, né? Por que a gente tem que buscar esses métodos alternativos antes de precisar fazer uma cirurgia mais agressiva, como é a ablação total do condutor aditivo? A gente tem ali o nervo facial passando logo embaixo do condutor aditivo. Logo ali juntinho do condutor aditivo, a gente tem vasos grandes ali. Então, é uma cirurgia que vai ser mais cruenta, vai sangrar mais, vai doer muito mais. Eu tive uma paciente, cara, que ela morreu uns 4, 5 dias do pós-operatório e eu tenho certeza que essa cachorra morreu de dor. Por quê? O tutor não conseguia dar um remédio para a cachorra. Porque ela falava que ela chorava, e não conseguia dar tramal, não conseguia dar dipirona, não conseguia dar anti-inflamatório, não conseguia dar nada. Aí passou 4 dias, a cadela acabou vindo a óbito. E aí a gente começa a se sentir culpada, né? Será que eu fiz alguma coisa, que não sei o quê? Será que deu algum ruim? Mas não, foi uma cirurgia tranquila e que o pós-operatório não foi feito da maneira correta. Tá? Então é uma cirurgia que dói muito, é uma cirurgia que tem grandes chances de complicações. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente tem próximo ali, né? E por que você não... Você tem que tentar convencer esse tutor de não... Primeiro você tem que conhecer as técnicas, né? Para saber indicar o momento correto, indicar o profissional que faça também, tá? Mas olha aqui, o que a gente tem aqui perto do canal auditivo? O canal auditivo tá aqui, ó, tá? Aqui, ó, a cartilagem anular, tá aqui a cartilagem. E aqui a gente tem, ó, os músculos e tudo mais. Aqui, nervo facial passando aqui embaixo, o ramo bucal do nervo facial. Então, a gente tem grandes chances de comprometer ali, ter paralisia do lado do procedimento cirúrgico, tá? A gente tem vasos grandes passando aqui, tá? Óbvio, né? Aqui a gente tem a veia jugular, ela não vai ser comprometida, ela tá longe aqui. Tem como você mexer aqui. Mas a gente tem aqui, ó, veia maxilar, que ela vai chegando aqui, o ramo dela vem pra cá. Várias vascularizações que você pode comprometer. Porque você tem que indicar essas técnicas antes de partir para a ablação total do condutor aditivo. Presença do nervo facial próximo ao canal horizontal, o que faz com que seja uma técnica com maiores riscos pós-operatórios e maiores complicações, onde a principal é a lesão do nervo facial, tá? Eu tive um paciente que ele teve comprometimento do nervo facial, tá? Acho que eu não tenho foto dele aqui. E ficou caidinho o ouvido. Ah, tem uma aqui que ela fez conta de neoplasia. A neoplasia depois voltou, acometeu toda a face dela, mesmo a gente removendo o linfonodo, tadinho. Cirurgia bem agressiva essa dela. Mas é uma complicação comum que pode acontecer, ninguém tá livre disso, tá? Ninguém tá livre de ter essa complicação. E a gente não quer que o nosso paciente passe por essa complicação. Olha aqui o que a gente tem, quando a gente faz a ablação total do condutor auditivo. Nervo facial passando daqui embaixo, bem perto de onde você faz a incisão, tá? A artéria auricular maior aqui, que é uma artéria chata, que sangra bastante. Então, a gente tem esses riscos de comprometer o nervo facial. A gente tem essa artéria auricular, que se você pegar, ela vai sangrar, ela vai te causar complicação, vai te causar dor de cabeça durante o procedimento, tá? Então, quando a gente pensa nas complicações da TECA, né, que é a ablação total do canal auditivo, a gente tem diversas alterações que estão relacionadas ou não com o nervo facial, né? Infecção superficial da ferida, que é uma complicação que pode acontecer em qualquer cirurgia, principalmente quando não tem o apoio ali, né? O comprometimento do tutor, como o Thiago falou. Mas numa técnica como essa, onde ela é feita normalmente, em caso a gente já tem uma infecção grande instalada, as chances de ter um comprometimento, uma infecção superficial daquela ferida, elas são maiores. Paralisia do nervo facial é a principal complicação, tá? A mais recorrente. Disfunção vestibular, surdez, mas normalmente o paciente, quando ele chega com a necessidade de uma ablação total, ele já está surdo. Podem ocorrer fistulações crônicas, se você deixar ali conteúdo contaminado, conteúdo infeccionado, a gente pode ter uma fistulação, tá? Podem ter abscessos, necrose avascular da pele, tá? Podem acontecer nessas cirurgias. E o que a gente tem de complicação da técnica de ZIP, da ablação parcial do condutor aditivo? A gente pode ter uma drenagem inadequada do conteúdo purulento que está saindo ali, né? Está sendo formado por conta da infecção. Quando a gente faz uma técnica onde o canal horizontal ele não é aberto de maneira inadequada, de maneira correta, tá? Então, quando a gente não faz uma abertura suficiente para que ele drene de maneira correta, para que ele seja ventilado de maneira correta, tá? Então, a gente vai ter uma drenagem inadequada, uma drenagem insuficiente e o líquido ele vai continuar acumulando ali. E a gente tem também, né, otite externa que pode persistir
em casos onde a gente tem a doença já instalada no ouvido médio. E o tratamento não é feito de maneira adequada, seja pelo tutor, seja pelo clínico, enfim, tá? Então, por isso que eu quero que vocês entendam que a gente tem como ajudar um paciente com uma otite crônica que você está tentando resolver e não consegue. A gente consegue ajudar esse paciente indicando procedimentos cirúrgicos que são pouco conhecidos pelos veterinários, tá? Eu sei que são pouco conhecidos, porque eu vejo isso na minha rotina, eu vejo que poucos veterinários conhecem esses procedimentos, tá? A gente acaba pecando pelo desconhecimento, tá? Então, agora já sei que a Kathleen vai falar com o tutor dela, vai indicar a técnica de ZIP, depois de uma radiografia, para saber se tem comprometimento de ouvido médio. Às vezes a gente precisa de tomografias, né, em casos de otite, mas nesses casos, né, onde não tem raio-x, tutor não te fazer raio-x, enfim, mas a gente tenta. O importante é a gente saber o que a gente está indicando, o porquê que a gente está indicando, quais são as vantagens daquilo que a gente está indicando, quais são os problemas que esse tutor e esse paciente vão ter se não realizarem aquele procedimento que a gente está indicando. Então, aqui você tem todos esses problemas: paralisia do nervo facial, possibilidade de fistulação, formação de abscesso, por conta da alta contaminação. Então, gente, o que eu quero que você leve dessa aula aqui de hoje, dessa aula de aquecimento de hoje? Eu quero que você lembre que não é só a ablação total de conduto auditivo que existe. Não é a única técnica de conduto auditivo que existe no mundo. A gente tem outras técnicas que trabalham de forma ali conjunta, o tratamento clínico, para te ajudar no tratamento de otites crônicas. E a ablação total, ela tem que ser usada ali como último recurso. Fez o procedimento, não é o último recurso de tá tratando, não resolve. Muda remédio, faz outro antibiograma, faz raio-x, faz tomografia, faz lavagem, faz citologia, enfim, nada resolve. Não, tenta a ablação parcial ou a técnica de ZIP, não deu certo, continuou tendo problema, a otite se tornou otite média, teve ruptura de membrana timpânica. Aí sim você vai indicar uma ablação total do conduto auditivo. Mais a tentativa de sempre indicar uma técnica cirúrgica menos invasiva, sabendo que é um paciente que tem grandes chances de evoluir para uma técnica cirúrgica mais invasiva e com mais complicações. Se a gente indica uma técnica cirúrgica menos invasiva quanto antes, é melhor para esse paciente, tá? É melhor para o paciente e para o tutor também, né? O tutor, ele vai... Principalmente porque é um tutor que muitas vezes já passou por vários lugares, né? É um tutor, muitas vezes, que já passou pelo clínico, já passou por mais de um clínico. Chegar, ele tem otite, nada melhor a otite dele, já foi em vários clínicos, já foi no dermatologista, e aí o tutor já está desgastado, já não quer mais fazer nada, já não confia, tá? E aí você vai e indica essas técnicas, você vai ver como ele melhora. Esse paciente que eu botei, que eu mostrei a foto, cara, ele virou outro cachorro. Tá? Ele virou outro cachorro, ele tá mais manso, ele tá mais tranquilo, não reclama mais de manipular o conduto auditivo, tá? A tutora consegue limpar quando precisa, consegue aplicar os produtos de limpeza. Então, se tornou tudo muito mais fácil, porque melhorou a ventilação, facilitou a drenagem, facilitou a limpeza, tá? Facilitou a aplicação do produto tópico para tratar, porque a técnica é coadjuvante ao tratamento, tá? Não adianta você fazer a técnica e esquecer, não passar mais nenhum medicamento tópico. Não, é coadjuvante, vai te ajudar, vai diminuir a dor do paciente, vai facilitar o tutor passar produto tópico, tá? Então, tudo isso são vantagens da técnica de ZIP, da técnica de ablação parcial do conduto auditivo, tá bom, gente? É isso que eu quero que vocês levem da aula de hoje. Beijos, até amanhã.